Proseando e ouvindo música, também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência, somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ana Causo e esse é o programa Proseando e Ouvindo Música, um oferecimento do Instituto História de Sonhos. Os nossos comunicadores já estão a postos e adivinhe, hoje o Guilherme continua respondendo as perguntas referentes às serpentes. Esse assunto realmente é fascinante. Lógico que ele veio na companhia de Cláudio Araújo. Afinal de contas, precisamos de alguém que entenda de comunicação no meio da gente. Vamos lá? Bora, Guilherme! Vamos lá! Muito boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os componentes da nossa equipe. E boa noite também aos queridos ouvintes da Rádio Barreirinha. Vamos lá, proseando e ouvindo música também se aprende, Guilherme. Boa noite aos ouvintes da Rádio Barreirinha, aos queridos ouvintes que nos acompanham semanalmente pela Rádio Barreirinha. Então, vamos lá. Bem, dando continuidade em nossas respostas sobre as serpentes, eu diria que na pergunta de número 6 que nós recebemos, nós daremos um salto para o outro extremo desse assunto, pois na quinta questão, respondemos sobre a maior serpente venenosa do Brasil. E agora, a ouvinte Rita Lima, do Rio Grande do Norte, portanto, uma potiguara, quer saber exatamente o seguinte: Guilherme, qual é a menor cobra do mundo? Vamos lá. Bem, Rita, eu vou ater-me ao universo das serpentes peçonhentas, como nós chamamos das venenosas, aquelas que possuem a capacidade de inocular em uma presa que ela usa para se alimentar ou uma vítima acidental do seu veneno mortífero. Então, nem pesquisei a existência das menores serpentes não venenosas, que é uma vastidão de exemplares que existe. Eu só dei busca sobre as serpentes que são peçonhentas. No sul do continente africano, numa região da costa do Oceano Atlântico, então é o lado de cá do continente africano, é o lado que confronta com o Oceano Atlântico. Entre os países, a Namíbia e a África do Sul, vive a serpente venenosa chamadas Bits schedieri. E o comprimento máximo dela é de 18 a 25 centímetros. Eu sou um homem de 1,80 m, tenho um corpo, posso dizer, de tamanho grande, não é um tamanho pequeno. A minha palma da minha mão é grande, meu palmo tem 25 centímetros. Não é todo homem que tem um palmo de 25 centímetros. Mas mesmo assim, esse é o maior comprimento que essa serpente pode atingir. É do tamanho de um palmo de uma mulher, no máximo está no tamanho do palmo da mão de um homem. Bom, ela é, sem dúvida, a menor serpente venenosa do planeta Terra. Muito bom, Guilherme. Agora, a 7ª pergunta nos foi enviada por René Lancelotti, que infelizmente não nos informou de onde ele é. A dúvida dele
no Canadá, as serpentes são mesmo raras ou isso é apenas um mito? A informação é apenas uma lenda ou um mito, Renê. Das 10 províncias do Canadá, apenas nas 4 que eu irei relatar aqui a seguir, há registros de serpentes venenosas. A Colômbia Britânica, a província de Alberta, tem um nome difícil na nossa pronúncia, chama Saskatchewan, e é de Ontário. Então, a Península da Colômbia Britânica, a de Alberta, a Saskatchewan e a de Ontário. Nessas 4 províncias, existe a presença de 3 espécies de serpentes venenosas e todas elas são aparentadas na nossa cascavel aqui do Brasil. Mas os acidentes ofídicos nessas províncias não são assim tão raros. Então, não é verdade que no Canadá, por ser um país onde a presença do frio é muito maior do que aqui, na América do Sul, que é um país tropical, maior do que nos Estados Unidos, que o norte dos Estados Unidos confronta com o Canadá, o norte dos Estados Unidos também cai neve, é muito frio, mas o Canadá é mais frio, porque está mais próximo do polo ainda. Mas mesmo assim, das 10 províncias, seria como a divisão lá, não é em estados, é em províncias, né? Vamos, digamos, fazendo uma comparação, seria um país com 10 estados, desses 10, 4 deles têm a presença de serpentes, todas elas são aparentadas com a nossa cascavel aqui. Cascavel é venenosa, não é, Guilherme? Sem dúvida nenhuma, é uma serpente da família das crotálicas, é venenosa, e o veneno de toda a cascavel do planeta, tem cascavéis diferentes. A nossa cascavel, a maior que se tem notícia aqui, é cobra de 1,5 metro, da grossura do pulso de um homem. Os Estados Unidos tem uma cascavel chamada diamond, é diamante em inglês. Ela é enorme, ela tem o porte de uma surucucu, chega a dar 2,5 metros, quase 3 metros de comprimento, extremamente agressiva, assustadoramente agressiva, e a capacidade de inocular veneno é muito grande, porque isso é compatível com o porte do animal, né? Um animal maior tem uma cabeça maior e a glândula que fabrica o veneno que fica dentro da boca é proporcional ao tamanho da serpente. Então, quando você toma uma picada de uma cobra dessa, a chance de escapar é muito pequena, porque ela injeta uma carga de veneno muito grande nas pessoas, né? Sim. Mas qualquer cascavel é perigosa. Na semana passada, eu comentei sobre isso e falei que uma cascavel de 15 centímetros, que é do tamanho dessa menor serpente venenosa do mundo aí, né? Ela pode ter uma semana de nascida, ela já tem veneno com competência para matar um homem. Impressionante, hein? Agora, Guilherme, os anos que você ficou nos Estados Unidos, você se deparou com uma serpente? Não, em absoluto. Não, porque também eu fui para lá para entrar lá, eu entrei legalmente, entrei como um turista. Entrei com a chancela do governo dos Estados Unidos, com passaporte, passei pela alfândega, tudo. Mas o tempo de permanência que eles dão é pequeno. E eu fui não para passear, eu fui para trabalhar, para poder produzir dinheiro para custear o estudo dos meus filhos. Meus filhos estudaram em escolas públicas, em universidades de primeira grandeza, mas as escolas são gratuitas, mas o que é gratuito é só a escola. Mas você põe um filho para fazer uma faculdade dessas, difícil, de medicina, por exemplo, que é o caso deles, né? São 2 que fizeram medicina, a escola é grátis, mas você tem que custear o filho para a moradia, a alimentação, roupa, dentista, os livros são muito caros, não é? Certo. E tudo isso demanda dinheiro. Eu faço sempre essa explanação, porque uma pessoa para fazer uma faculdade modesta, particular e modesta, de um curso modesto, ele pode trabalhar, isso é lugar comum, não é? Você conhece
diversas pessoas, jovens ou mais velhas, que se encaixariam nessa descrição que eu vou dar agora. Ele trabalha o dia todo no comércio, numa empresa, numa indústria, no escritório, e de tarde ele toma um banho, vai pegar o ônibus e vai embora meio cochilando de canseiro do trabalho dele no ônibus. Chega lá, ele assiste às aulas. Quando volta, por volta da meia-noite, para Santa Cruz, a mãe já deixou um prato de comida separado para ele não ir dormir sem comer. E você acha que ele vai comer, e aí vai sentar no escrivaninho, estudar até as 3 horas da manhã para depois acordar cedo e ir para o emprego dele? É impossível. Jamais. Jamais, ele chega morto de cansaço, não cabe crítica nesse. Ele não estuda porque não tem resistência física para isso. Bom, mas se ele não estuda, como é que ele passa de ano, então? Porque a escola também tem noção da limitação do aluno, e a escola cria mecanismos para ele fazer um trabalho, para mostrar que ele estudou matéria e conseguir a pontuação necessária para ir pouco a pouco aprendendo, assimilando, e acaba passando de ano. Mas isso são escolas de curso mais simples, mas num curso de medicina, numa escola gratuita como a USP, a Unesp, a UEL de Londrina, qualquer universidade federal, a cobrança em cima do aprendizado é muito severa, muito rigorosa. O meu menino que estudou na USP, que já faleceu, inclusive, por acaso, uma vez numa festa que ele apareceu aqui em casa, Dia das Mães, coisa assim, não veio um amigo que tinha vindo algumas vezes, falou, aí o fulano, por que não veio? Ele caiu de turma, pai. Que caiu de turma? Falou, ele repetiu. Falei, mas escuta, mas repetiu. Falou, na USP, se você tomar pau numa matéria, das 8 que você está cursando, não tem como puxar DP daquela matéria. Você perde o ano. No outro ano, fazer o ano inteiro, tudo de novo, que tomou pau numa matéria, entendeu? Sim. Então, é muito difícil. Difícil. É difícil, né? E aí você foi para os Estados Unidos, ficou lá e não teve tempo de se deparar com nenhuma serpente, não é? Por uma casualidade, eu sofri um acidente que uma máquina pegou minha mão, mutilou minha mão, e o médico que me atendeu, ele era caçador. Ele era um alemão e gostava de caçar. E nós ficamos amigos, sabe? E ele demonstrou isso com muita franqueza. Ele sentia muito não poder me levar, porque ele sabia o tanto que eu gostaria de ir numa reserva daquela de caça. Porque lá, quando abre a temporada da caça, você vai para caçar numa reserva, você caça com autorização do governo, você não vai caçar clandestinamente. Então, você paga uma taxa, se inscreve na portaria lá, cadastra, apresenta os documentos, fala, bom, aqui, esse ano, vão poder ser abatidos, por exemplo, 40 lobos, tantos veados macho, urso preto ou marrom, mas não pode ser fêmea, porque a fêmea vai estar prenha, né, esperando o filhote, né, nessa época, coisa assim. E não adianta se fazer de bobão e falar, eu não vi que era fêmea, porque a multa é $40 mil por ter abatido um animal que não pode ser abatido, entendeu? Nossa. A multa é muito cara, mas eu gostaria muito de ter ido, que nós ficamos amigos, ele gostava de arma, como eu gosto, né? Mas eu fui e entrei legal, mas o tempo que eles dão de permanência para você como um passeio de turista é curto, porque afinal de contas, quem tem dinheiro para passear bastante tempo? Ninguém pode passear, não é? E eu fiquei lá 5 anos, fiquei clandestino, depois que venceu o meu prazo. E quando eu conheci o médico, eu já estava clandestino, então eu não pude ir numa reserva, fazer um passeio desse. Eu fiquei morando mais ou menos umas 6 horas de Nova York, de ônibus, e eu vim embora sem conhecer Nova York. Todo mundo tem vontade de conhecer aquela região de Nova York que é chamada Broadway, que é uma região onde estão os melhores teatros, né? As salas de apresentação mais famosas do mundo lá. Eu tinha vontade de ver aquilo lá e ver o Museu Guggenheim, ver
a Estátua da Liberdade, esses lugares icônicos aí. Eu não vi nada. Eu fui para os Estados Unidos e fiquei 5 anos na mesma cidade que eu cheguei, eu fiquei sem sair de lá, de medo de você pegar um ônibus ou um trem e uma blitz parar e falar, mostra o documento para mim. Eu seria deportado, entendeu? Certo. Então, eu não vi nada de beleza. Eu fiquei 5 anos trabalhando só, de segunda até sábado. Nossa, Só o domingo que não era trabalhado, entendeu? sei. Eu só estou explicando por que eu não vi, porque eu não tive oportunidade. Teve oportunidade. Não. Mas agora a pergunta de número 8 foi feita por Roberto Pamplona, da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Guilherme, é verdade que as serpentes não suportam frio intenso e na Idade do Gelo elas desapareceram e não retornaram? Olha, a informação não procede, Roberto, em absoluto. Os cientistas, eles sabem que as serpentes surgiram no planeta. Isso é comprovado cientificamente, não com relação às serpentes, com relação a tudo, né? Há 90 milhões de anos. É um tempo que a gente não consegue nem conceber isso, né? Isso é como dinheiro de fortuna das pessoas que falam que tem não sei quantos milhões de... A gente sabe quanto custa uma casa, quanto custa um carro, quanto custa um pneu de carro, não é? Quanto custa uma viagem para Disney. Mas você tem noção do que seria o custo para fazer uma usina de açúcar, para fazer uma ponte, fazer uma usina hidroelétrica? Isso é um volume de dinheiro que a gente não tem noção do que é aquilo, né? E o tempo também, que são 90 milhões de anos, é um absurdo de tempo, né? Mas essa é a idade que os estudos comprovam que as serpentes existem no planeta Terra há 90 milhões de anos que elas surgiram. Certo. Bom, isso também baseado em estudos, aconteceu, a presença delas surgiu 30 milhões de anos antes dos primeiros primatas surgirem, antes dos macacos. Sim. A serpente é um animal mais antigo no planeta do que os macacos, entendeu? Certo. E a última era glacial que ocorreu, aquele resfriamento gigante, foi há 2 milhões e meio de anos. É recente, não é? Sim. Então, durante o início do chamado período quaternário, isso para quem gosta desse assunto, né? Que é o período atual da Terra, segundo a periodização do planeta em eras geológicas, né? No início do chamado período quaternário, é que aconteceu a última era glacial, e as serpentes continuam aí, firmes e fortes. Então, elas são muito anteriores aos grandes resfriamentos, vamos chamar assim, né? E passaram por eles e não se abateram. Então, não procede a informação, não. Certo. Bom, agora nós vamos então ouvir um poema. Fala um pouco desse poema aí. Fala qual é o poema que agora que, né, os ouvintes vão ter o privilégio de ouvir. Bom, esse poema que eu vou pedir para o pessoal da técnica aí colocar, ele foi escrito em 1946. Eu sou de 53, então ele é mais velho que eu, tenho 70 anos, o poema é muito antigo. Ele foi feito por um poeta chamado José Bento de Oliveira. José Bento viveu entre março de 1902 e janeiro de 1968. Ele nasceu na cidade litorânea de São Sebastião, lá onde tem a Ilha Bela, lá. Sim. E ele tinha um apelido, que ele era conhecido como Nhô Bento. Esse poema tem uma estrutura dramática,
mas foi escrito numa linguagem caipira. E ele tem a beleza exatamente por isso, pela linguagem que se enquadra no linguajar do nosso sertanejo, do caboclo, né? E eu posso dizer que ele era um dos preferidos do meu pai. E ele vai ser apresentado agora na interpretação do saudoso Rolando Boldrin, que faleceu há pouco tempo. E o nome dele é A Cascavé, que é como o caboclo chama a cobra cascavel, né? Certo. Então vamos ouvir aí o poema A Cascavé. Do poeta paulista Nhô Bento, o poema A Cascavé. Toda vez que ele ia na estação e a recebia carta do Bastião, vinha me percurar tão satisfeito que o pobre do velhinho até agarrava o jeito de moço que ainda não tem nem barba na cara. Correndo, ele varava cerca de Taquara e chegava sorrindo, me pedindo para eu ler a carta que o filho escreveu. Mais de 8 anos sem parar fui eu que leu as cartas dele uma por uma e via as tristezas, as alegrias que o velho tinha com as notícias que vinha. Lia para ele escutar, depois o Gabriel pedia para eu guardar. Vou ler para vocês essa aqui, que é a primeira. O velho até chorou com a brincadeira, porque qual é o pai que quer ver o filho judiado, não é mesmo? Olha só o que o desesperado e pobre do rapaz mandou dizer. Nhô pai, não posso mais suportar os desaforos do patrão, que só me chama de tonto e caipirão. A peste da patroa, que parecia até ser boa pessoa, garrou a me chamar de indígene e diz que o meu lugar é a Mata Virgem. Como com o tempo tudo vai mudando, né? As outras cartas que depois de um ano o velho me pedia para mim ler, até dá gosto ver. Para ler não é preciso engaropar os óculos no nariz. Olha só o que essa aqui diz, olha. Eu queria ir aí para lhe dar um abraço, mas o meu tempo aqui é escasso. Se eu puder, em agosto, vou com meu chefe aí. Ele faz muito gosto de conhecer o senhor. De alegria, o velhinho até chorou. Bom, todas essas cartas que vocês estão vendo, ia chegando, eu ia lendo, tá? Ele ia escutando, né? Tem alguma, com cada palavreado, que deixava a gente até meio atrapalhado. Olha só. A minha vida foi a sombria floresta que o sol do amor mudou numa sala de festa. Meu pai, vou me casar. Quebrei o compromisso de ficar celibatário. Vocês sabem o que é? Não, se não fosse o Boticário, nós dois também ficávamos sem saber. É quem fica sorteiro em ter morrer. Bom, essa carta o velhinho intercantou. Então uma bebedeira ele tomou. Contou para todo o povo, comprou um sapatão novo, um parelho de roupa no salim,
Olha, nunca vimos ele tão contente assim. Agora, escute aqui só a última carta recebida, que era melhor que fosse consumida. Acho bom o senhor não vir no casamento. O povo daqui é luxento. Deve de comparecer pessoa de harta roda, que se traja de acordo com a moda. Por isso, eu não quero que a sua absoluta farta de traquejo me deixe envergonhado, justamente no dia do meu noivado. Quando acabei de ler, o velho agarrou a tremer, sentou soluçando ali no banco, pediu água, bebeu e foi embora se arrastando. No outro dia, encontraram o pobre esticado. Logo chegou o delegado, mais uns 2 soldados juntos, estiveram lá vendo o corpo do defunto, e alguém comentou: deve de ser alguma cascavé que mordeu o Gabriel. Agora, a penúltima questão, Guilherme, foi formulada pela Bárbara, da cidade de Campinas, interior de São Paulo. O que você pode nos contar, Guilherme, sobre a Ilha das Cobras e por que tem muitas cobras naquele lugar? Olá, Bárbara. Olha, a pergunta é muito boa sobre a Ilha das Cobras. Há diversas coisas interessantes sobre a Ilha da Queimada Grande, que é o nome real da cobra. É chamada de Ilha das Cobras, é um apelido que as pessoas puseram exatamente pela presença de ofídeos, né? Mas o nome dela é Ilha da Queimada Grande. A característica mais relevante é que aquele local oferece uma espetacular aula da seleção natural, preconizada pelo naturalista, biólogo e geólogo britânico, o Charles Darwin. A abundância de serpentes se deve ao fato de não haver naquela ilha predadores naturais dos ofídeos, como, por exemplo, nós temos no continente a cobra mussurana, que se alimenta de serpentes, a ave siriema, típica do Cerrado, que também se alimenta de serpentes. E como não tem nenhum desses 2 predadores ou um outro animal, isso é o motivo da disseminação abundante, a presença maciça da cobra, porque causa um descontrole, né? Sim. Todo ecossistema, como nós podemos chamar, ele tem que ter uma harmonia. Então, ele tem o lobo, mas tem o animal que, se ele é meio topo da pirâmide, né? Não tem um outro que seja predador dele, mas tem o homem que, por alguma razão, por medo, por defender o seu gado, acaba batendo o lobo. E se você tirar o lobo, extinguir com ele, causa um desajuste. Tem artigos interessantíssimos sobre isso. Eu li uma vez que nos Estados Unidos, uma região que exterminaram o lobo, porque todo mundo pôs na cabeça que ele era perigoso, que ele era nocivo, que não convinha. E aí o lobo é predador do castor, aquele que represa os rios e forma aqueles açudes, né? Aí houve um aumento exponencial da população de castor e entrou tudo em colapso, porque daí começou a formar um tanto de represa e invadir todas as terras férteis que tinha, porque ela alagava tudo, porque começou a ficar uma praga de castor, entendeu? Quer dizer, o lobo é quem punha as coisas no lugar, né? Então, ele é interessante, precisa dele, não é? Uhum. Bom, e todo ecossistema
quando ele não tem o predador natural dele, ele entra em desajuste. E aquela presença absurda de serpentes lá é pelo desajuste. O desajuste foi causado por causa de ser um espaço confinado, né? Os cientistas pensam o seguinte, tudo quando a gente lê material acadêmico sobre a Ilha das Cobras, a Ilha da Queimada Grande, diz o seguinte: após a formação do relevo terrestre, quando levantou na crosta terrestre aqui, levantou a Cordilheira dos Andes mais alta, que é a parte de cá da América do Sul, lá é a parte mais alta, tem montanha de 4 quilômetros de altura, nós não temos isso no Brasil. E aqui o terreno é mais baixo, e levantar as ilhas no mar. Bom, as serpentes que se desenvolveram restritas ao limite daquela pequena, ficaram restritos ao limite da ilha. A ilha é pequena. E o tempo fez o resto. Esses cientistas estimam que hoje a população de cobras na ilha esteja na casa de 2.000 serpentes. Nossa! O que é uma barbaridade. Eu vi uma vez um filme da Globo, foi uma equipe de helicóptero, pousou lá, e cada um que achava uma, ele nem tentava capturá-la sozinho, tinha que arrumar a caixa e abrir a tampa da caixa e ele ficar com a cobra no laço para pôr, né? Mas sempre que ele achava uma, ele gritava assim, insulares! Aí a equipe ia lá perto do cara, só daqui a pouco, insulares! O pessoal corria lá, o outro disse, pô, isso é tudo gozação, será que tem tanta cobra assim? E tem mesmo, pô. A área da ilha é 430 mil metros quadrados. Isso é uma unidade de medida que a gente está acostumado com um terreno de casa, que tem 10 por 30 é 300 metros, não é? Certo. Mas essa área, vamos falar numa linguagem que o caboclo conhece, é um sítio de 18 alqueires. Então não é uma fazenda, é um sítio. É mais que uma chácara, mas é um sitinho pequeno, 18 alqueires. E nesse sítio tem 2.000 serpentes. Nossa! Bom, essa ilha, ela é marinha, ela fica no litoral nosso, localizado a 35 quilômetros distante da cidade de Itanhaém, dentro do mar. E a sua visitação é proibida pelos órgãos ambientalistas que administram a ilha. Mas a melhor da história toda vem a seguir. A maioria dessas 2.000 serpentes que habitam o lugar é de uma espécie só, que é a jararaca ilhoa. Esse é o nome comum que é chamada por causa de ser da ilha. E o nome dela científico é Botrops insularis. E essa serpente só existe ali. Não tem em outro lugar do planeta. Nem no Brasil não tem, no continente. É exclusiva da ilha. Exatamente. Só lá que tem. Por que só lá que tem? Ela é uma serpente arborícola, então ela tem desenvoltura em andar em árvores, entendeu? O que é incomum, porque as serpentes dessa família Botrops, elas são terrestres. E é muito nítido a diferença de comportamento de uma serpente que é terrestre e de uma que é arborícola. Eu já tive a oportunidade de fazer vou chamar de um teste, né? Proseando e ouvindo música, também se aprende. 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 Rádio Barreirinha. Rádio Barreirinha, embaixadora da música portuguesa. Somos líderes de audiência. Somos a número 1 de Trás-os-Montes. Somos líderes de audiência. Somos a número 1 de Trás-os-Montes. Rádio Barreirinha. Onde houver um português, nós também estamos lá.
Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Ana Caúso e hoje muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez no Prosiane Ouvindo Música. Esse programa tem um oferecimento do Instituto História de Sonhos. Quero agradecer a participação da Cláudia e quero inclusive dizer para vocês que o Prosiane e Ouvindo Música, ele é feito para a gente aprender. Já quero aproveitar para deixar aqui para vocês um convite todo especial, hein? No mês de dezembro, a editora História de Sonhos estará lançando presencialmente, no próximo dia 16, o livro O Clima de Felicidade que Esperamos, do autor José Cândido de Freitas. Olha, corre para o Instagram da editora História de Sonhos para que você possa saber a localização e, inclusive, marcar, confirmar a sua presença. E janeiro é a vez dele, hein, gente? Janeiro tá chegando, finalzinho de janeiro, dia 25, lançamento do livro O Contador de Histórias, livro físico. Vale muito a pena e eu quero todos vocês lá comigo em Santa Cruz do Rio Pardo. Já fica aqui, né? Esse convite todo especial para vocês desses 2 eventos maravilhosos que vão acontecer nos próximos 60 dias. Acompanhe a nossa programação e já sabe, né? Proseando e ouvindo música também se aprende. Manda lá, Guilherme Sakura. É o seguinte, uma vez nós paramos na estrada e uma cobra foi atravessar a estrada, eu vi e falei, não, você não vai passar na minha frente me insultando. Você falou lá e catamos a cobra, a tapa lá mesmo. Era grande, mas é uma cobra, chama Capitão do Mato. Ela é agressiva, levanta a frente pra gente assim, mas não tem veneno, sabe? Bom, e ela é uma serpente arborícola, ela come ovo de passarinho, filhote de passarinho, então ela tem uma habilidade de transitar pelas árvores, entendeu? Muito Sei. grande. Bom, então você pega 2 tambores de 200 litros desse que leva óleo diesel na fazenda para o trator trabalhar e põe distante um do outro uns 3 metros. E põe um caibro de madeira apoiado nos 2 tambores. E põe a cobra aqui para ver se ela passa aquilo lá, daqui para lá. Como você mandar um moleque atravessar ou andar de braço aberto em cima de um muro, né? O menino vai andar com medo de cair, com os braços abertos, andando passo devagar, não é? Sim. A cobra, essa que anda nas árvores, como essa aí, você precisa ver que facilidade que ela passa nesse espaço de tempo aí. Ela anda como se estivesse no chão, né? Não é, andar não é certo porque ela não tem perna, né? Ela se movimenta com a mesma desenvoltura como se estivesse no chão, né? Como ela anda sinuosa, diversas curvas, ela põe uma curva para a direita do carbo, uma para a esquerda, uma para a direita, uma para a esquerda, né? Reparte o peso, entendeu? E vai desenvolvendo uma velocidade rápida e nunca fica uma curva maior para um lado, menor para o outro, para ela tentar cair, em absoluto. E ela anda assim, rapidinho, como se estivesse no piso, entendeu? Olha. Aí você põe uma cascavel em cima do tambor, a cascavel demora 5 minutos para passar num cabo de 4 metros. É mais lento. Completamente lento. A diferença é pegar um cara que anda no arame do circo e depois mandar uma velha que teve derrame andar em cima do arame do circo, entendeu? Porque é muito diferente a habilidade de um animal e do outro, sabe? Certo. E qual é a coloração desta serpente? Dessa que eu descrevi agora, Isso. ela é dourada, é um amarelado cor de ouro, assim, brilhante, ela é grande e muito ágil. E ela tem um porte agressivo, ela levanta à frente, uns 2 palmos, assim, levanta do chão e vem na gente, sabe? Assim, de encontro a você, para ver se você corre dela. Não é que ela vai correr atrás também. Sei. Ela tem aquela postura como um outro animal qualquer, para assim, intimidar você, entendeu? E é uma defesa que ela... É uma defesa. Mas o quintal do meu pai tinha muito jabuticabeira, nós já soltamos no jabuticabeira, ela passava de uma árvore para outra, mas com uma facilidade incrível. Ela vinha assim, e uma árvore chegava perto da outra, mas não encostava na outra, sabe? Ela ia soltando o corpo e ficava meio pendurado. O corpo é forte, é uma estrutura óssea, né? Estrutura óssea que garante que ela não cai, não pende para baixo, mole, assim, que nem uma borracha de esguicho mole, entendeu?
Sei. Aí a parte que ficou na primeira árvore, ela enrola apertada no galho e vai esticando o pescoço até achar onde apoiar o peito na outra árvore, lá que tem um vão entre as duas. Nossa. Daí ela enrola a parte da cabine dela, da frente, na outra árvore, e depois vai soltando dessa árvore aqui e apertando na outra de lá, entendeu? E ela só larga da de cá quando estiver bem ancorada na próxima árvore lá. Isso ela passa um espaço de 40, 60 centímetros de uma árvore para outra sem cair no chão. Nossa, que agilidade. Mas faz isso depressa. E todas as serpentes que são arborícolas, que já têm hábito alimentar de quem vive nas árvores, têm essa desenvoltura. E as jararacas, todas, elas são terrestres, entendeu? Sei. E essa aí, a jararaca insulares, ela é arborícola, ela anda bem nas árvores. Bom, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que elas surgiram, então? Bem, o alimento disponível naquele ecossistema, que é a ilha, são os pássaros que pousam na vegetação dos penhascos rochosos. E tem um lado dela que é bem íngreme, assim, sabe? Sei. Não é difícil, não é para subir, teria que escalar praticamente, aquele paredão cheio de vegetação pendurada por ali, entendeu? E nesse paredão, os passarinhos vão lá para pousar, para se procriar, fazer ninho, o que seja, não é? Certo. E são esses passarinhos que tem para se comer na ilha. Os cientistas chegaram à conclusão que as jararacas, que naturalmente tinham uma bolsa de veneno maior, que pode acontecer isso, né? Quando nasce, um ser humano nasce e aprende a tocar violão facinho, e o outro nem bater pandeiro não bate. Eu tinha um filho que toca mais de 100 músicas no violão, e o outro filho meu não tinha competência nem para bater num tambor de escola de samba, entendeu? A gente é cada um de um jeito, né? Claro. Bom, e uma pessoa mais forte tem a vista melhor, enfim. As serpentes que tinham uma bolsa de veneno maior, por acaso, elas tinham uma maior capacidade de matar a presa instantaneamente, porque ela inoculava no passarinho uma quantidade de veneno tão grande que o passarinho ficava endurecido, enrijecido em poucos segundos, entendeu? Sei. Essas serpentes foram se alimentando e sobrevivendo, deixando descendentes. Por outro lado, as jararacas que não tinham essa característica foram morrendo de fome, porque as aves que elas picavam, obviamente que morriam, mas não morriam enquanto se debatiam dentro das bocas delas. Morriam depois de estribucharem, escaparem e voarem até cair nas águas do Atlântico morta pelo veneno, entendeu? Nossa. E a cobra ficava sem comer. Aí ela picava uma outra, uma terceira passarinho, acabava o veneno, começava a fabricar veneno outra vez para repor, e no fim, hoje não é meu dia mesmo, é o segundo ou o terceiro que eu pico aqui, e ele escapa do meu dente e vai embora, não é? Então ela morria de fome. E a outra irmã, que nasceu com a bolsa de veneno maior, essa batia o dente, o passarinho dava 2, 3 tremidas, mas com a carga de veneno daquele, ele morria. E ia parar dentro das entranhas da serpente, entendeu? Sei. E a seleção fez seu trabalho ininterruptamente ao longo do tempo. Os filhotes que herdaram essas características nasceram aptos para vencer o desafio de obter o alimento e perpetuar a espécie. E os filhotes que não tinham essa característica, eles pereceram. Resultado, hoje, qualquer jararaca insulares é 14 vezes mais venenosa que uma jararaca encontrada no continente brasileiro. Nossa. Porque as que não eram tão venenosas morreram de fome. Isso é uma aula de seleção natural. Entendi. Fantástico. Fantástico, mas é a lei da sobrevivência. É a lei da sobrevivência. Se você for numa cidadezinha ou no interior do sertão nordestino, as crianças que estão lá, de 12, 13 anos, se passar um surto de gripe lá, nenhuma delas pega gripe, nem morre de gripe. E um molequinho aqui da cidade de olho azul, bonitinho,
Pega a gripe, se não cuidar dele, vai pro pau. É verdade. E por que que aqueles moleques lá não pegam gripe? Porque a mãe pariu 12 crianças. Dos 12, 4 morreram, que eram os mais fraquinhos. Uhum. Sobraram 8 filhos dela. A outra vizinha, que morava a 3 quilômetros dali, também pariu uma ninhada de criança lá, e os mais fracos morreram. Bom, os mais fortes dessa família aqui casaram com os que sobreviveram da família de lá, não é? Foi. Nem todo mundo saiu forte, saiu uns meio fraquinhos também, não é? Com certeza. E foram pro pau. Hum, Por falta de remédio, de dinheiro, de cuidado, de atenção, não é? sim. Só sobraram os mais raçudos, entendeu? Esses uns são os mais fortes. Quando vem na Santa Cruz do Rio Pardo, corre um boatório, está tendo um surto de parvovirose, de sinomose, que são as doenças que matam o cachorro com uma facilidade tremenda, sabe? Todo mundo que tem um cão de estimação corre para vacinar. E mesmo assim, com vacina e tudo, morrem. O pastor alemão lindo do fulano lá, o boxer, não sei quem lá, morreu, o outro morreu. E os vira-lata não morrem. Não morre porque quem tinha que morrer já morreu, entendeu? Verdade. Aqueles que estão virando lado de lixo procurando comida, eles são os raçudos. Opa! São os mais fortes. E isso acontece com as serpentes também. Exatamente. Agora, por favor, Guilherme, responda a 10ª e última pergunta dos nossos queridos ouvintes que enviaram para a gente. E essa veio lá do outro lado do globo. Quem a formulou foi um morador da Austrália chamado Tristan Dillon. Não sei se é a pronúncia correta. É. Que também se esqueceu de mencionar o nome da cidade onde reside. Ele quer saber: a cobra mais venenosa do mundo é a taipã do interior da Austrália, cujo veneno causa paralisia respiratória e leva à morte em cerca de 30 a 45 minutos após a picada, se a vítima não receber tratamento a tempo. Você já se deparou com algo tão venenoso assim aí nas matas brasileiras? Bom, ouça, Tristan, eu não me prestaria a tentar passar uma mentira neste programa, porque ficaria exposto ao ridículo em um prazo curtíssimo. Todos os herpetólogos do mundo sabem que a taipã do interior, que encontra-se na Austrália, é a serpente mais venenosa do planeta. Mas, em contrapartida, todos eles também sabem que os acidentes fatais com ela são raríssimos. Por outro lado, qualquer pessoa pode pesquisar sobre o registro de 31 mil acidentes ou físicos no Brasil no ano de 2021, com 121 mortes. Nossa. Acontece que a floresta tropical, que abriga muitas serpentes venenosas, favorece muito a ocorrência de acidente ofídico, pois a própria vegetação esconde as serpentes. Além disso, a dificuldade de locomoção na mata retarda o socorro e atendimento. Quando eu estou acampado na Amazônia, e eu falo, olha, quem não gosta de caçar, não tem o hábito de caçar, não tem o trem de andar no mato, não se meta. É do acampamento para canoa, da canoa para acampamento, entendeu? Certo. Porque você está no seguro, não é? Uhum. Porque se uma cobra picar a gente aqui, é uma fatalidade, é um negócio sério, porque eu carrego o soro, mas todo acidente ofídico, ele evolui para pior, entendeu? A recomendação em qualquer manual é você nunca faça o soro e acha que você vai segurar a onda. O cara vai ter que ir para o hospital porque vai virar de ponta cabeça o quadro clínico, entendeu? Nossa, Sabe? gravíssimo. Gravíssimo. Bom, quando eu capturei uma surucucu de 2 metros durante a noite na Amazônia, eu estava acampado a 840 quilômetros de terra da capital do estado do Mato Grosso, a cidade de Cuiabá. 840 quilômetros é de Santa Cruz do Rio Pardo, no Rio de Janeiro, por terra. Nossa. E no acampamento,
Nós não tínhamos o soro antilaquético, porque eu nunca tinha visto um surucucu. Uhum. E se ocorresse um acidente, e ainda assim eu sabia tudo isso e decidi pegá-la e permutá-la por ampolo de soro para ficar protegido, ao menos dali por diante. Então, eu não vou dizer que eu já encontrei uma cobra tão venenosa como a taipã. Seria uma mentira. O Brasil não tem uma serpente com aquele veneno, com a toxina tão forte como aquela lá. Mas nós temos casos complicados como esse que eu narrei, né? Certo. E isso também consta no seu livro, não é? No Sim, episódio do seu livro. exatamente, consta. A captura da surucucu consta num dos capítulos, é sobre esse episódio aí, né? Certo. Agora, Guilherme, uma curiosidade minha. Todas as suas andanças aí pelas matas, pelas florestas, nas suas pescarias, aconteceu algum acidente de algum companheiro seu ser atacado por uma serpente? Não, Nunca? nunca aconteceu, não. Já aconteceu umas coisas assim, ó. Na Amazônia, à noite, eu com a Toyota arrastando uma carreta, a carreta carrega 2 toneladas de traia dentro. Então, ela tem freio próprio dela, como uma carreta de caminhão grande, sabe? Eu posso brecar só ela ou brecar só o carro, sabe? E possivelmente isso é a ar. Bom, e atrás de nós vindo um outro carro da nossa turma para dar conforto para as pessoas, que a turma era 10 pessoas e uns 4 no carro e 5 no Jeep, né? Sim. E a pessoa deu sinal de luz para mim repetidamente. Eu falei, bom, alguma coisa está acontecendo ou com o meu carro, com o dele, que é para encostar. Parei, eles tinham visto que estava saindo fumaça da roda da carreta. Tinha havido um problema, um rolamento de uma roda da minha carreta, e estava saindo fumaça, que é o prenúncio que vai pegar fogo, vai dar zica grande, né? Paramos, vamos desmontar a roda, nós estamos fazendo isso lá de noite, deitado embaixo da carreta, veio uma cobra, saiu do mato, passar por baixo da carreta, meio metro da gente. Olha. E quiser, esse é isso é um episódio que aconteceu. A cobra, ela não tem malícia de um animal perigoso. E isso é um perigo maior, que quando está acampado na mata, o homem tem uma postura de irreverência, né? Ele conversa, dando risada, anda em 2 no mato, um contando o caso pro outro e dá risada de novo, não é? E fala alto, e os bichos andam todos com cautela. Tanto o predador quanto as presas andam todo mundo em alerta, não anda com esse escândalo que o homem faz. O homem tem um comportamento que assusta, né? E o acampamento tem lá um gerador a diesel, fabricando eletricidade para gelar os peixes, para mandar água para o acampamento, para o cozinheiro fazer comida, não é? Certo. Com todo esse barulhão, uma onça jamais se aproximaria dali. Não é louca? Mas com esse tendel e todo, a cobra vem e passa dentro da barraca da cozinha. Nossa. Porque ela é idiota. Ela não tem essa... Como passou embaixo do carro, entendeu? De noite. Então, precisa ter atenção, precisa tomar cuidado por isso, porque ela não tem esse comportamento aí de astúcia, né? E ela também não avisa quando está chegando. Exatamente que não. Agora, Guilherme, podemos considerar encerrado o nosso bate-papo sobre as serpentes venenosas do Brasil, as prevenções e os primeiros socorros? Não, Cláudio, não. Para finalizar, eu gostaria de passar agora uma importante informação aos nossos queridos ouvintes da Rádio Barreirinha. Apesar de terem sido orientados sobre o assunto, se vocês ainda tiverem dúvida sobre qual soro antiofídico deveria ser aplicado no caso de um acidente com uma serpente venenosa brasileira, eu quero que todos saibam que o Instituto Butantan de São Paulo criou 3 soros antiofídicos que facilitam o acerto da medicação. O primeiro soro oferecido é o anti-elapídico.
ele é específico para as corais venenosas. Mesmo um leigo saberia dizer se a serpente que picou a ele era ou não uma coral, não é verdade? Porque é bonita, aqueles anéis coloridos, vermelho, preto e branco, não parece com ninguém. Aham. Bom, aqueles anéis atuam diferente de qualquer outra. Ainda que a pessoa não pudesse distinguir ou dizer se foi uma jararaca, uma cascavel ou uma surucucu, com certeza a pessoa saberia dizer se era ou não uma coral. Não, coral não era. Era uma Certo. cobra meio marrom, assim, essa descrição, na hora do medo, do susto lá, não é? É. Bom, e é importante lembrar que as corais são serpentes de pequeno porte, não são agressivas, e a distância entre as presas delas, por elas serem pequenas, raramente excede 1,5 centímetros. Então, quando fura o lugar da picada, nunca dá mais de 1,5 cm de distância o furo. Se tiver 2,5 cm, não pode ser, não tem coral para ter uma boca daquele tamanho lá. Ainda que a pessoa não soubesse. Além disto, as presas das corais ficam próximas da garganta, não são lá na frente como as das outras serpentes. Então, elas não picam outro lugar que não seja a mão dos humanos. Por exemplo, a coral não conseguiria facilmente picar a perna de alguém, porque a perna não cabe na boca dela. Olha. Então, eu digo que para uma coral picar uma pessoa, ela tem que ter o atrevimento de manusear a coral. Ela girar e picar. Ela pica principalmente quando você abre a mão, existe uma pele aqui entre o polegar e o indicador, uma pele ali. É. Ali é o lugar que ela prefere bater a boca, porque é fino, entendeu? De fácil acesso. Fácil acesso, certo? Certo. Bom, para essa serpente que é a coral, que eu dou mais informações depois, o soro é o antilapídico, porque ela pertence a essa família aí, tá? Esse é o primeiro soro que tem, que é específico para ela. Bom. E o segundo soro, qual seria? O segundo soro é uma associação do soro antibotrópico e o anticrotálico. Então, ele atenderia então, os acidentes com as cascavéis e a família das jararacas, que pertence à família dos botrópicos, certo? Certo. Este soro só não atenderia um acidente com a surucucu, que hoje só habita pequenas áreas da Mata Atlântica e a Amazônia, certo? Certo. Então, não sendo um acidente com coral, que a pessoa sabe se é coral ou não, não é? Sim. E nem ocorrido numa área de floresta tropical úmida, na região amazônica, esse é o antídoto correto. Era meio marrom, não sei se é cascavel, se é jararaca, sei que era assim. Coral não era, não era. Surucucu aqui não tem. É esse soro que está coberto, entendeu? Sei. Esse é o soro mais utilizado no Brasil, porque os estados onde vivem as jararacas e as cascavéis são os mais populosos do Brasil, inclusive, entendeu? Certo. Esse é o segundo soro. O terceiro é uma associação do antibotrópico, que atende as jararacas todas, com o laquético, que é o da surucucu. Então, esse último soro, que é uma associação do botrópico com o laquético, ele é um medicamento que não atenderia um acidente com coral, que é inconfundível, certo? Certo. E também não atenderia um acidente com a cascavel, que é crotálica. Ele atende só a família da jararaca e da surucucu, não é? Certo. Mas nós sabemos que na Amazônia, lugar de floresta úmida, não tem cascavel. Na Serra do Mar não tem cascavel. Lugar que chove quase todo dia, sabe? De mata úmida, de floresta verde viva, não tem cascavel. É do seco, do cerrado, lugar que o Lampião matava gente lá, sabe? Essa região de Bauru, esse campo de terra branca, sabe? Sim. Terra de areia. Esse é o território da cascavel. Então,
Não, Cascavel não era, porque o acidente aconteceu lá perto de Rondônia, perto de Manaus, ou no norte do Mato Grosso, lá. Bom, lá não tem Cascavel. Coral não era. Só pode ser ou uma surucucu ou da família das jararacas, entendeu? Então, esse aí, por esse processo excludente, você, usando esse sentido, você está resguardado, entendeu? Então, como já as 10 questões que foram levantadas foram respondidas, eu agora vou despedir de vocês. Bom, Guilherme, eu também me despeço de você, me Aham. despeço dos queridos ouvintes da Rádio Barreirinha, que nos acompanham cordialmente toda semana, e na próxima semana estaremos aqui de volta, não é? Com esse programa Proseando. E ouvindo música também se aprende. Exatamente.